São 9h28. O Jornal da Bandeirante Gente recebe o governador de São Paulo, João Dória. João Dória, que nesse fim de semana deu um passo adiante em relação à prisão em segunda instância. Ele e o governador de Minas Gerais, unidos, e as bancadas são grandes no Congresso Nacional, para que o Congresso modifique o entendimento e que conceda a prisão depois da condenação colegiada em segunda instância. Bom dia, governador. Começamos por aí, então, a entrevista, hein? Quais são os próximos passos? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Thaís Herédia. Bom dia, Pedro Campos, Rafael Colombo e ouvintes da Rádio Bandeirantes. É fato, eu fui a Belo Horizonte especificamente para isso, para ter um encontro com o governador do estado de Minas, Romeu Zema. O encontro foi muito produtivo. Fizemos depois uma postagem demonstrando claramente o interesse dessas duas lideranças, enfim, dos dois governadores dos estados importantes do país e dos respectivos partidos, PSDB pelo nosso lado, o Novo pelo lado do Zema, manifestando a nossa posição enfática a favor da prisão em segunda instância nesta PEC que está sendo trabalhada pelo deputado Felipe Francischini, com quem acabo de falar agora pela manhã. Aliás, será entrevistado da Band daqui a pouco. Ele está em Brasília. E não serão apenas as bancadas do PSDB e do Novo, que deverão fechar questão, inclusive. A nossa proposta é para que haja, Pedro Campos, fechamento de questão. Falei com o Bruno Araújo, o nosso presidente, com o Carlão Sampaio, o deputado, que também é o nosso líder na Câmara Federal, para que avaliem com a bancada o fechamento de questão e para tramitar em regime de urgência também. Falei com o deputado Rodrigo Maia, que tem sido corretíssimo, aliás, na sua conduta à frente da Câmara Federal, e ele já garantiu que vai tramitar com velocidade, atendendo ao apelo das lideranças que acreditam na democracia e acreditam nos valores da democracia no Brasil. Governador João Dória, o ex-presidente Lula está em liberdade. O que muda no cenário político com a liberdade do Lula? É um clima mais de conflagração, não há a menor dúvida disso. Lula deve começar essa semana a rodar o Brasil. Eu tenho certeza absoluta que ele vai começar pelo Nordeste, muito provavelmente por Garanhuns, a sua terra, ou próximo disso, para fazer o seu discurso proselitista, mentiroso como sempre, dizendo que a salvação do Brasil é ele, é o PT, são as esquerdas, vai se vitimizar, como já fez no discurso quando saiu da prisão, dizendo que foi vítima do Sérgio Moro, vítima das oligarquias, vítima do Supremo, vítima de juiz, é sempre a vítima. O Lula nunca fez nada de errado, é sempre a vítima e o grande salvador. Vai criar um clima de conflagração, Pedro, ruim para o Brasil nesse momento. Nós tínhamos que fazer o foco na economia, Thaís Herédia, para recuperar o país, não assustar os investidores internacionais que já estão assustados com essa medida. Houve um recuo em 72 horas dos investimentos que estavam sendo já programados para o Brasil. Isso é gravíssimo, o efeito dessa liberação do Lula no plano econômico, porque o que vai ajudar o Brasil não é o debate político, não é o debate entre extrema esquerda e extrema direita, não é o debate do Lula contra o Bolsonaro, é a falta de emprego, é a falta de oportunidade, é a falta de esperança materializada para a população. E hoje 13 milhões e meio de desempregados e mais 7 milhões e 400 mil subempregados. É uma tristeza ver que o Brasil retoma o caminho da polarização política sem que haja eleição. Nós temos eleições gerais para a presidência e para os governos apenas em 2022 e o debate político vai se sobrepor ao debate econômico. O centro já não teve espaço na eleição passada, né? 4,5%. Porque não soube conduzir bem. Então, qual é a condução que deve ser feita a partir de agora para que esse centro ressurja como uma opção viável do ponto de vista eleitoral, já na eleição do ano que vem, não é? Uma ou outra capital tem aí um componente mais nacional, mas geralmente a eleição local tem um componente muito mais específico, mas na eleição de 2022? Boa pergunta, Rafael. Eu vejo que nas eleições municipais, principalmente São Paulo, será o grande foco da disputa, vamos dizer, dos radicalismos aí, de extrema esquerda, extrema direita, para tentar retomar a Prefeitura de São Paulo, que nós conquistamos em 2016, aliás, vencendo Lula e o Fernando Haddad. Eu venci os dois e venci os demais partidos de esquerda e todos os demais. Aliás, a vitória foi em primeiro turno, foi uma vitória histórica aqui. O Lula, tenho certeza que vai
determinar, porque o Lula, autoritário como é, ele não pede e nem recomenda nem debate, ele manda. Ele vai mandar o Fernando Haddad ser o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo para tentar resgatar o maior colégio eleitoral metropolitano, Thaís, que é o colégio eleitoral da capital de São Paulo. E em outras cidades também, Belo Horizonte, talvez Rio de Janeiro, mas sobretudo São Paulo. São Paulo será emblemático. E vai iniciar um programa de conflagração, inicialmente em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Por que o Centro Democrático não foi bem? Porque avaliou mal, se posicionou mal, não conduziu adequadamente. Qual é a melhor forma de fazer agora? Com gestão. Os brasileiros em 2022 vão votar em gestão. Quem tem e quem terá equilíbrio a demonstrar, capacidade de gestão, capacidade resolutiva de problemas, capacidade de suportar a pressão, capacidade de conduzir o Brasil para um clima sereno, equilibrado, de crescimento econômico, geração de empregos e geração de oportunidades. Não vai ser mais o fla-flu que foi a última eleição. Eu espero, pelo menos. Governador, a gente sabe que o Lula ainda tem uma força política grande, até por isso que ele causou essa confusão toda no fim de semana, mas o próprio Partido dos Trabalhadores ficou isolado no Congresso Nacional nesse ano 2019, quer dizer, não conseguiu se contrapor a nenhuma pauta importante, como a reforma da Previdência e outras tantas que foram, a MP da Liberdade Econômica, quer dizer, outras coisas que foram aprovadas no Congresso Nacional, e o governo chega agora com várias propostas de reforma, inclusive do Estado, que tem a ver com o que o senhor está falando aí, da capacidade de gestão que o Estado perdeu nesses últimos anos. O senhor tem receio de que essa conflagração política que o senhor aponta atrase a aprovação das reformas, atrase ou, de alguma forma, comprometa a avaliação das mudanças que sejam mais prioritárias, como a PEC emergencial ou outras medidas que o governo possa adotar a partir de agora? Eu espero que não, embora a sua análise eu tenha que concordar com ela. Há esse risco. O PT, de fato, ficou isolado, ficou neutralizado muito em cima do Lula livre, Lula livre, Lula livre, não fez pautas, como, aliás, normalmente não faz. Quando faz, são pautas destrutivas e não construtivas. São pautas para atender o interesse partidário, ideológico, e não para atender o interesse majoritário dos brasileiros. O clima de conflagração pode prejudicar, sim, inclusive o efeito da reforma previdenciária, que foi uma grande conquista, e até independentemente de não ter incluído, pelo menos até o momento, estados e municípios, foi uma conquista muito importante do Brasil e foi feita nesse governo. Vamos considerar, eu tenho visão crítica em relação ao governo Bolsonaro, mas tenho que considerar e respeitar as boas medidas, e esta, conduzida pelo ministro Paulo Guedes, pelo Rogério Marinho, foi uma conquista importante desse governo para ajudar o Brasil a gerar empregos, a dar equilíbrio fiscal e melhorar as condições de vida da população e os sentimentos também dos investidores. Da mesma forma, a reforma tributária, que, bem encaminhada nesse momento, pode sofrer consequências se nós tivermos... Mas o governo desistiu já da reforma tributária, né? Não, este ano ela não aconteceria. O ano que vem, não. Aliás, a pauta não é do governo, a pauta é do Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia vai levar adiante a pauta da reforma tributária, sim. Esse é o sentimento que eu tenho. É a pauta do país, não é a pauta apenas do governo. Eu não sinto que o governo tenha desistido, apenas não estabeleceu como prioridade ser feito este ano, até porque não haveria tempo para isso. Mas eu temo muito, e nisso eu dou razão a você, na sua preocupação, que o clima político de conflagração prejudique a boa pauta econômica e as boas propostas do ministro Paulo Guedes. Espero que isso não aconteça, porque, de novo, nós precisamos de investimentos externos, precisamos de crescimento para gerar empregos. A melhor política social para o Brasil, Pedro, Rafael, Thaís e ouvintes aqui, Zé Paulo e ouvintes da Rádio Bandeirantes, é geração de empregos. E só podemos fazer isso. Então, falando em geração privado. de empregos, governador. Pois não? Vamos falar da sua política trabalhista e salarial também. Tem agentes penitenciários cobrando aqui que a gente faça essa pergunta, se vai haver chamamento daqueles que foram aprovados em concurso e também policiais militares ou candidatos a policiais militares que estão esperando ser chamados. E quanto à política salarial, houve muitas críticas a esse reajuste de 5% para as categorias policiais. Como é que o senhor recebeu essas manifestações? Pois é, Zé Paulo, você vê, eu prefiro pensar grande. Eu vou responder a sua pergunta.
Mas pensar grande não é o emprego público, não é o dinheiro público para empregar, aumentar e favorecer, ainda que com justiça, funcionários públicos, sejam policiais, sejam agentes penitenciários, é geração de milhares de empregos, Zé Paulo. É trazer investidores para gerar empregos na indústria automobilística, na indústria da construção civil, no setor de serviços, tecnologia e inovação, no setor de medicina, na área de serviços, no comércio, no setor de educação. É isso a que eu me refiro, é a grande geração de empregos. Não é essa visão pequena, limitada, ainda que justa, eu não desqualifico a justiça, mas essa visão pequena e mais sindicalista. Em relação aos agentes prisionais, serão convocados, como temos feito, em etapas. À medida que temos os novos presídios sendo inaugurados, até o final desse ano teremos 12 presídios inaugurados em São Paulo, até 31 de dezembro. Inauguramos 4, tem mais 8 até 31 de dezembro, serão inaugurados na sequência, semana sim, semana não. E aí os agentes prisionais estarão sendo convocados para essa finalidade. Policiais civis e militares, temos 21 mil contratados entre civis e militares. Os militares já entraram em treinamento, os policiais civis vão entrar em treinamento na Academia da Polícia, já a partir de janeiro, e o ano que vem, de julho em diante, teremos estes praças preparados, no caso da Polícia Militar e também da Polícia Civil, delegados, escrivães e investigadores, e investigadoras e delegadas também na Polícia de São Paulo. Mas eu volto a me referir, Zé Paulo, não estou fazendo crítica a você não, nem aos que lhe questionaram, mas política pública é pelo setor privado, para estimular, tirar barreiras, desburocratizar, ter marcos jurídicos claros, gerar confiança no investidor. É isso que gera empregos. Vou dar um exemplo para não ficar apenas na retórica. Em 23 de janeiro, eu estive no Fórum Econômico Mundial, aliás, dei entrevista para a Band lá, em Davos. No dia 23, eu fiz um encontro, um dos 24 encontros que fiz, com o presidente acionista majoritário de um grupo da Indonésia, cuja sede, nesse momento, é em Singapura, que comprou a Bracell aqui no Brasil, a fábrica de papel e celulose, cuja base é na Bahia. Fruto deste encontro, em 40 dias ele esteve aqui, acertamos e ajustamos, no início do mês de fevereiro, a implantação de uma nova fábrica em Lençóis Paulista. Sabe quantos empregos, neste momento, estão sendo gerados na implantação da fábrica, Zé Paulo? 3.600 empregos na construção civil, terraplanagem, preparação das obras e a construção em tempo recorde dessa nova fábrica de embalagem de papel e celulose. E sabe quantos empregos serão gerados com a fábrica pronta da Bracell? Pedro Campos, 7.500 empregos. É isso que eu chamo empregabilidade, renda, crescimento, com todo respeito ao funcionalismo público, mas eu defendo aqui, claro e abertamente, mais privado e menos público. Nós precisamos ter essa capacidade de enxergar que é o setor privado que vai dar empregabilidade e oportunidade aos brasileiros que querem renda e oportunidade. Só que o setor privado não está investindo, né, governador? Perdão? Fala-se muito aí nas parcerias e tudo mais, só que o investidor privado não está aparecendo tanto. No caso de São Paulo está, Zé Paulo. Aliás, vou dar aqui, ao lado aqui de uma autoridade que é a Thaís Heredia. O crescimento previsto em São Paulo pelo SEAD este ano da economia de São Paulo é 1,8%. Qual é o crescimento previsto pelo mesmo SEAD para o Brasil? 0,8%. São Paulo vai crescer o dobro do Brasil. E São Paulo tem 32% da economia brasileira, Rafael. Em São Paulo, nós geramos 257 mil novos empregos em 10 meses de governo, com políticas públicas claras, sem burocracia, governo digital, um governo com marcos jurídicos e confiabilidade para atrair os investimentos. Eu dei um exemplo, posso dar 10 aqui, aliás, posso dar 67, que foi exatamente o número de empresas que nós captamos para São Paulo nesse período. Mas não vou cansar vocês apenas lembrando que um governo liberal que se preocupa em fazer gestão, não estou preocupado com a eleição, em fazer política partidária, política ideológica. Nós temos um governo composto por pessoas capacitadas, aliás, muitos classificam como um ministério, e eu identifico um Ministério da Eficiência, com Henrique Meirelles, com o Rodrigo Garcia, que é o nosso vice-governador, secretário de governo, com a Patrícia Ellen e tantos outros secretários e secretárias de primeira linha que se preocupam em fazer gestão. E o resultado é esse, mais empregos e mais investimentos em São Paulo. Não dá para privatizar a polícia, né? Segurança pública não dá para privatizar. Assim como a saúde e a educação é a responsabilidade de governo. Só teremos um aumento para a polícia maior do que esse 5% quando outros setores forem privatizados? É só dessa forma que dá para dar um aumento maior para a polícia? Não. Primeiro, há muito tempo que a polícia não tinha o seu valor reconhecido em São Paulo. Eu não vou discutir o passado, nem quem
alguém deixou de fazer o que poderia ter feito. Eu não perco tempo fazendo avaliações sobre os meus antecessores. Eu invisto tempo fazendo gestão e naquilo que me compete. Eu prometi que, a partir desse ano, nós íamos recuperar a condição salarial de policiais civis, militares, polícia científica, agentes penitenciários, os da ativa e os inativos. E fizemos isso mesmo com uma limitação enorme de natureza fiscal. E nós não vamos quebrar o respeito fiscal que São Paulo sempre manteve e nós vamos manter. Aqui nós não vamos viver a situação que hoje, infelizmente, vive o Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais, ou Paraíba, ou Goiás, ou outros estados brasileiros que não conseguem nem sequer pagar os salários do funcionalismo público. Aqui nós temos responsabilidade. Então faremos isso gradualmente ao longo de 4 anos. E também quero aproveitar para dizer aqui, Pedro Campos, para os professores, aqueles que atuam na rede de ensino, também estamos olhando com muita atenção e antes do final deste ano vamos anunciar uma melhoria salarial dos professores. Sem boa educação, Thaís, nós não teremos uma nação independente, livre, soberana e capacitada para enfrentar o seu futuro. Governador, por que o governo do estado optou por ampliar o contrato com o consórcio da linha 6 laranja até fevereiro do ano que vem? Tem alguma perspectiva de que esse consórcio consiga alguma coisa? Tem, exatamente por isso. Nós tivéssemos que encerrar, Rafael, para abrir um outro, estaríamos com pelo menos 18 meses pela frente, enquanto a opção da prorrogação para uma decisão demonstra ser a mais acertada. Bom senso e equilíbrio, essa é a análise que nós fazemos. Não é pela burocracia, mas pela agilidade dentro da legalidade. Mas você acha que o consórcio vai conseguir fazer a obra? Eu tenho a convicção, o consórcio pode ter novos sócios capitalistas que se somam aos atuais e com isso tenham condições de levar adiante. Nós temos um exemplo, vamos anunciar esta semana, inclusive, de uma linha do metrô, só não vou fazer o anúncio aqui porque faremos isso no Palácio dos Bandeirantes, espero até quinta-feira, antes do feriado, exatamente de um consórcio que, eu diria que quase que faleceu por conta dos sócios que representavam a Odebrecht e outras empresas que foram afetadas diretamente pela Lava Jato. Ao invés de encerrarmos o contrato e abrirmos um novo, nós prorrogamos para que houvesse a possibilidade da atração de investidores internacionais, fruto inclusive das nossas viagens ao exterior, especificamente à China. E vocês vão ver que é um investidor chinês ao lado de um investidor europeu, também fruto de um entendimento que tivemos na nossa viagem à Europa, que vai comprar a cota que cabia a construtoras que hoje não têm a menor condição de levar adiante, porque foram afetadas diretamente pela Lava Jato. Nós estamos chegando no tempo estamos chegando ao fim do tempo combinado, mas eu preciso perguntar para o senhor sobre o óleo, né? Porque é uma preocupação de quem vai passar o fim do ano, as férias aí de dezembro nas praias. Vai chegar aqui no Sudeste? Em São Paulo, né? No Sudeste já chegou em Espírito Santo. Né? Ainda que em pequena monta, mas já chegou nas praias do Espírito Santo. Aqui nós estamos preparados, fizemos um plano de contingenciamento com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CETESB também, para preparar e isolar, na medida do possível, evidentemente. Você não pode garantir um isolamento completo, mas pode ter medidas preventivas e elas foram tomadas pelo secretário Marcos Penido, pela CETESB e pela Sabesp também em toda a área do litoral, principalmente o litoral norte de São Paulo, mas também a região da Baixada Santista e o litoral sul. Governador, muito obrigado pela visita aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes, hein? Muito obrigado, Rafael Colombo. Muito obrigado, Thaís Herédia. Obrigado, Pedro. Zé Paulo, um grande abraço a você e aos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui falando sobre gestão, falando sobre São Paulo e falando sobre democracia. Cada vez mais eu entendo que nós todos aqui, formadores de opinião, ouvintes que gostam do Brasil, que nós temos que lutar por ele.